ZYA 246. TV A Crítica. Oi, gente, muito bom dia. Hoje, terça-feira, 16 de agosto, de manhã bem cedinho, 6 horas em ponto. E a gente já junto aqui no Manhã no Ar. Muito obrigada pela sua companhia. Olha só os destaques que nós preparamos para você na edição de hoje. Polícia resgata bebê recém-nascido abandonado em estrada do município de Manaquiri. A criança foi encontrada por um agricultor que passa bem. O Ministério Público do Estado cumpre novos mandados de busca e apreensão pela Operação Zagaia. Durante a ação, carros de luxo foram apreendidos na casa de empresários envolvidos no esquema de corrupção no município de Santa Isabel do Rio Negro. Adolescente sofre queimaduras graves durante princípio de ensejo no Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa. A confusão teria sido provocada pelos próprios internos. Ministro do Tribunal Superior Eleitoral visita Manaus para tratar sobre mudanças nas regras para as eleições 2016. Entre as novidades estão aí o limite de gastos feitos pelos candidatos durante o período de campanha. No quadro Lição de Casa, vamos falar sobre os benefícios da escrita. Isso mesmo, a prática abandonada aí por muita gente pode ajudar a manter o corpo e a mente saudáveis. O estímulo motor também, né? A coordenação motora, ela é trabalhada sim, então aquela pessoa que tem um trabalho que envolve muito essa coordenação motora fina, como por exemplo um dentista, ele vai se beneficiar também da escritura. E no esporte tem todos os detalhes das Olimpíadas Rio 2016, ao vivo, direto do Rio de Janeiro. O Brasil é ouro, gente, no salto com vara. Thiago Braz fez história na noite de ontem e a gente mostra, claro, tudo pra você com essa visão bem próxima ali dos jogos da Carol Queiroz e do Rui Silva. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Bom dia para você e a gente começa o programa de hoje, infelizmente, com informações de mais um crime de estelionato. O empresário foi preso suspeito de aplicar golpe em pelo menos 7 turmas de formandos aqui em Manaus. Já pensou uma coisa dessa? O suspeito vinha sendo investigado há 5 meses e os prejuízos já somam R$300 mil. Paulo César da Silva Pinheiro foi preso na sexta-feira. O empresário oferecia serviços de formatura e cerimonial há mais ou menos 2 anos. O problema é que de alguns meses para cá, ele começou a enganar os formandos. Ele fazia o papel de cerimonialista, contratava outros prestadores de serviço, como espaço para culto, espaço para evento, como flores. E esses tipos de serviço ele não contactava com os prestadores. Nós constatamos que o espaço não era reservado. Ele não entrava em contato com os fornecedores, ele emitia o boleto, recebia o valor correspondente parcelado de cada aluno e os alunos acabavam que quando começaram a cobrar, ele resolveu fechar a empresa e agir de maneira obscura. Somente ele trocava constantemente de endereço e de número, dificultando que os alunos o encontrassem e dificultando que a polícia também encontrasse. E depois de 4 meses nós conseguimos êxito quando ele estava fazendo contato com uma nova comissão de formatura. O estelionatário estava sendo investigado desde março. Ele teria enganado pelo menos 7 comissões de formatura de diferentes faculdades aqui da capital, causando um prejuízo para as vítimas de aproximadamente R$300 mil. Formandos como Daiane e Vanessa, que se formaram em enfermagem numa faculdade particular que fica no centro da cidade. O sonho do baile de formatura, que deveria acontecer em março, se tornou um pesadelo. A gente não tinha mais contato com ele chegou a bloquear a gente no WhatsApp, então ele mudava muito de contato, mudava muito de endereço, então a gente começou a desconfiar e depois ficou difícil de localizá-lo. Todo sonho de uma pessoa que vai cursar uma universidade é a sua formatura, é o seu álbum e a sua recordação. E, infelizmente, nós confiamos na pessoa errada, né? E ele acabou vindo a destruir os sonhos de muitas. Não só o meu, mas de várias amigas minhas também. Paulo César foi indiciado pelo crime de estelionato e vai ficar à disposição da Justiça na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A polícia acredita que mais pessoas tenham caído no golpe do empresário e, por isso, as investigações continuam. Ele, no primeiro momento, prestava serviço para empresas do ramo,
Quando ele adquiriu conhecimento, ele abriu uma empresa chamada Tô na Formatura, por isso é importante dar publicidade ao ato, para que novas vítimas surjam, já que nós apuramos, né, através da equipe de investigação da Seccional Sul, 7 comissões de formatura. E 181 é o telefone da polícia. Agora a gente traz uma notícia lamentável, revoltante mesmo, mas que graças a Deus acabou aí terminando bem. No fim da tarde de ontem, a Polícia Civil recebeu uma ligação com uma denúncia de que um bebê recém-nascido teria sido abandonado ali na M354, a estrada que liga Manaus ao município de Manaquiri. O Márcio Azevedo tem os detalhes dessa história pra gente, não é isso, Márcio? Olha, para todo mundo de modo geral, mas sobretudo para quem é pai, é mãe, é uma história realmente revoltante. Bom dia. Em que estado essa criança foi encontrada? Como é que ela está agora, principalmente, Márcio? Oi, Dani, bom dia. Primeiramente, a boa notícia é que a criança está bem, já tem até nome, deram o nome de Moisés lá no hospital de Manaquiri. Porém, ontem, quando ela foi localizada, ela estava em uma caixa de papelão e como ela estava com características de que a mãe havia dado à luz há poucos instantes, ela ainda estava com restos de placenta, cordão umbilical, e isso numa caixa jogado numa área com mato atraiu formigas. Então, quando essa pessoa que localizou abriu a caixa, a criança estava com várias formigas pelo corpo, né? Então esse foi o desespero. Mas graças a Deus a criança está bem. Nós conversamos ontem com o policial civil, o investigador Gonzaga, que está lá no 33º Distrito Integrado de Polícia, que fica no município de Manaquiri, que foi quem atendeu a ocorrência ontem, quando o agricultor localizou essa caixa com o bebê. A gente entrevistou ele por telefone, vamos ouvir. Foi um agricultor ia passando, né, para pegar uma madeira e viu aquela caixa, pô. Ele viu a mãozinha que parecia de boneca, né? Aí foi e ligou, passou, quando ele voltou com a madeira e ouviu um choro. Aí foi que ele comunicou a delegacia. A gente jogou pro local lá, chegou lá e viu uma criança aqui nascida, pô. Acabou de nascer a criança, né? Tava com o cordão umbilical, fez uma caixa, bicho. Mas gente de formiga. Qual é o quilômetro lá que vocês acharam ele nessa M? O quilômetro 2, né? Manaquiri para Manaus, né? 2. Aí vindo de Manaus para Manaquiri, no 140. Para onde é que vocês levaram ela? Não, aqui no hospital Raimundo Rodrigues, em Manaquiri. Recebeu atendimento médico? Atendimento médico já. Os cuidados algumas pessoas já doaram roupa já para a criança. E tem doando também aquele leite especial, né? Que é leite não, nosso filho. A mãe não foi localizada. A gente não tem pista nenhuma. Está tentando fazer investigação no órgão de saúde, né? Para verificar os cadastros da gestante que estavam já perto de ter parto, né? Dani, o que acontece agora? A polícia vai tentar chegar a essa mãe, mas tem toda uma situação que, para quem está nos ouvindo, você mesmo, que é mulher, já teve neném, sabe que geralmente existe o estado puerperal, né? Que é aquela situação logo após o parto, que às vezes a mulher entra em situação de depressão, tem todo um contexto, às vezes, que pode estar por trás desse abandono. Então, a polícia primeiramente vai tentar localizar essa mãe, para depois entender a questão psicológica por trás desse abandono, para aí sim saber se ela vai ser criminalizada, né? O ato dela vai ser criminalizado ou não. Nesse primeiro momento, o que importa mais é dizer que a criança está bem, uma criança saudável, já como disse o Gonzaga na entrevista que nós fizemos ontem à noite com ele, recebeu já donativos aí das pessoas lá do próprio município e está com saúde. Isso acho que é o que mais importa. E agora tentar verificar o que aconteceu, se é uma mãe adolescente, se não é, e qual foi a situação que levou, se é uma criança, uma gravidez que foi consentida, não foi, precisa ter todo um contexto. Não adianta a gente aqui julgar o ato dessa mãe, né, Dani, porque a gente não sabe o que levou ela a fazer isso. Inicialmente é um ato que choca, porque é um bebê recém-nascido abandonado em uma caixa, mas tem que ser feito toda essa situação. Então, primeiramente, a polícia vai atrás dessa mãe, como o policial disse nos registros aí das grávidas, né, que estavam em dias de dar à luz, para ver se chega a essa mulher, ou mesmo depois dessa repercussão
situação, ela cai em consciência, se apresenta à polícia para tentar esclarecer e ver o que acontece. Porque é um ato que choca, como a gente falou, mas que bom que a criança está bem, que bom que Deus colocou a mão lá desse agricultor para ouvir o chorinho dessa criança, porque a gente não sabe quanto tempo mais ela teria aguentado ali dentro daquela caixa e com o ataque de formigas que ela já estava sofrendo. Felizmente, uma história que começou de uma maneira trágica, mas terminou com um final feliz, que a criança está com vida, né, Dani? Verdade, Márcio Azevedo, sem dúvida nenhuma. Agora, de qualquer jeito, seja qual for a situação dessa mãe, poderia ter deixado entregue para alguém, né? Numa igreja, numa instituição social. Realmente não há nada, a não ser um estado emocional completamente alterado, que justifique você deixar um ser vivo, seu filho, dentro de uma caixa, numa estrada. Não tem como. Tem várias outras maneiras que no momento de desespero você pode salvaguardar ali a vida daquela criança, entregando nos braços de alguém, e aí depois ver como é que fica, mas enfim, é um assunto muito terrível, como você disse, ainda bem com um final feliz, que aí essa criança encontre um lar e que possa seguir a vida aí normalmente. Obrigada, Márcia, daqui a pouco eu volto com você, de outro lugar, com outras informações. Até já. E os trabalhadores da Petrobras paralisaram as atividades em 9 estados do país, inclusive aqui no Amazonas. Eles são contra a possível ameaça de privatização da estatal, que pode gerar, segundo eles, demissão de funcionários. Essa paralisação, que deve durar a semana toda, pode afetar o abastecimento do aeroporto Eduardo Gomes e também das refinarias aqui do estado. De acordo com o Sindicato dos Petroleiros, apenas 30% dos funcionários da Petrobras, distribuidora do Amazonas e da refinaria de Manaus, estão trabalhando. Eles aderiram à convocação nacional da categoria contra o que eles consideram privatização da Petrobras. Para o presidente da força sindical no estado, isso pode prejudicar muitos trabalhadores. Eles estão alegando que precisam vender uma companhia como a Petrobras Distribuidora para amenizar os rombos que foi criado na Petrobras. E os trabalhadores, caso se concretize essa privatização, que nós acreditamos que não vai acontecer, são os primeiros a ser prejudicados. William está preocupado, trabalha 2 anos na empresa e diz que jamais imaginou que a estatal pudesse chegar a esse ponto. A grande perda nessa história toda é o bem que a Petrobras está se desfazendo, que é essa empresa. A gente sabe da importância dessa empresa, lógico que todos estão temerosos com os seus trabalhos, os seus empregos, mas o grande impacto que perder uma empresa dessa e entregar nas mãos de terceiro geraria para a nossa nação seria realmente irreparável. A intenção é manter a paralisação durante toda a semana e isso deve afetar o fornecimento de combustível para o aeroporto Eduardo Gomes e usinas de energia que abastecem a cidade. Esperamos que a gente resolva isso e a gente não tenha que prejudicar todo o povo. Se não for, aí sim, a decisão com certeza será de deixar de forma lenta esse fornecimento. Em nota, a Petrobras Distribuidora informou que já tomou as providências necessárias para garantir o suprimento de combustíveis com segurança, tanto para redes de atendimento quanto para outros clientes. É o que a gente espera e o que a gente vai, claro, acompanhar. Funcionários de 2 empresas coletoras de lixo que prestam serviços para a Secretaria Municipal de Limpeza Pública bloquearam parte da Avenida Torquato Tapajós na manhã dessa segunda-feira. Eles reivindicam reajustes nos salários, no valor de cestas básicas e também do ticket alimentação. Foi um transtorno. Vamos ver como é que foi. Cerca de 300 trabalhadores fecharam o trânsito aqui na Avenida Torquato Tapajós. Eles reivindicam um reajuste de 9,5% no salário deles, além do aumento na cesta básica e também no ticket de alimentação. Desde junho deste ano, a gente está sem reajuste dos trabalhadores do lixo, tá? Cesta básica, também sem reajuste, ticket de alimentação. Portanto, eles ficam com a barriga dizendo que não tem aumento, porque foi tudo no aumento do lixo, portanto, ele não pode dar aumento dos trabalhadores. A gente está aqui hoje nessa paralisação e reivindicação a isso. Aqui ao todo tem 2 empresas responsáveis pela limpeza pública da cidade. Ao todo são cerca de 2.000 funcionários das 2 empresas. Por conta desse reajuste, o que já te trouxe de problema? Atrasou minhas contas, não deu para me pagar minhas contas, atrasou e o banco ele cobra juros, entendeu? Através do Dicid, que é o aumento do nosso salário, dava para a gente pagar. Não está tendo reajuste, está atrasado. E a cesta básica também, que era para ter um aumento.
Isso aí foi na Torquato Tapajós, a princípio tudo tranquilo por lá na manhã dessa terça. E um princípio de incêndio atingiu o Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, no bairro Alvorada, na tarde de ontem. Um adolescente de 17 anos foi atingido, sofreu queimaduras graves. A Amanda Amorim tem as informações pra gente. Segundo o Corpo de Bombeiros, um princípio de incêndio ocorreu por volta das 4 horas da tarde em uma das celas no Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa. Um adolescente de 17 anos que estava na cela teve queimaduras de alto grau. Ele foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. A nossa equipe tentou conversar com o diretor do centro, que não quis se pronunciar sobre o assunto. Ainda não se sabe as causas do incêndio, mas a polícia vai investigar o caso. Nota, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania informou que o adolescente teve 60% do corpo queimado, horrível mesmo, passou por cirurgia ali no Hospital 28 de agosto. O estado de saúde dele não foi informado até agora, mas a gente imagina que seja um estado grave, uma pena realmente. O Ministério Público Estadual expediu ontem mais um mandado de busca e apreensão. A ação é um desdobramento daquela operação Zagaia, que na sexta-feira, você lembra, né, prendeu empresários envolvidos em um esquema de fraudes em licitações na Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro. Na verdade, já era mais uma etapa dessa operação. Carros de luxo comprados aí com dinheiro público foram apreendidos durante a operação. Só esses 2 carros apreendidos na casa dos empresários envolvidos no esquema fraudulento custam quase R$1 milhão. Essa picape, os 3 caminhões e as 2 vans pertenciam às empresas investigadas pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual. Segundo as investigações, são veículos comprados com os mais de 17 milhões desviados das 8 licitações fraudulentas feitas pela Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro e que foram investigadas pelo Ministério Público. Simulavam alguns processos licitatórios que não ocorriam, mas os pagamentos eram efetivados. Em momento algum isso houve até mesmo a entrega dos materiais licitados. Então, isso aí, nós temos provas cabais desse modo de burlar a lei de licitações e a própria administração municipal, com a conivência dos administradores. Dos 4 mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça, apenas 2 foram cumpridos. Nesta segunda, um terceiro empresário, Renan Júnior, se apresentou na sede do Ministério Público. Os advogados de outro foragido, o empresário Fábio Calil, também procuraram os procuradores do GAECO para negociar sua apresentação. Esses foram os 2 últimos que ainda estavam foragidos. O Renan já foi encaminhado ao IML para fazer o exame de corpo de delito e o Calil, tão logo se apresente, também será encaminhado e teremos então a oportunidade de tomar o depoimento deles. A Operação Zagaia, deflagrada na última sexta-feira, foi um desdobramento da Operação Timbó, que em maio prendeu o prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, Mariolino Siqueira, além de parentes e secretários municipais. A organização criminosa passou 3 anos desviando recursos do município, mas o esquema foi descoberto pelo Ministério Público Estadual. O empresário Fábio Calil, citado aí na reportagem, continuou foragido. Havia expectativa que ele se apresentasse ontem com advogados lá no Ministério Público, mas isso não aconteceu. O jornal A Crítica de hoje também traz como destaque ações da Operação Zagaia. A manchete é luxo bancado com dinheiro do povo. E você pode conferir aí essa e outras notícias comprando o jornal A Crítica nas bancas, com o seu jornaleiro. Se preferir, fazer assinatura e receber o jornal na sua casa, no seu trabalho, onde você colocar aí como endereço. Lembrando que, além do jornal, o assinante ganha o cartão A Crítica Prêmio, um cartão de vantagens. Esse aqui que está nas minhas mãos é o meu. Com ele, os leitores assinantes têm acesso a descontos nos melhores estabelecimentos comerciais da nossa cidade, além de benefícios e eventos culturais. Uma lista deles, viu, gente? Cada vez aumenta mais, inclusive, o número de serviços que você pode ter com descontos através desse cartão. A assinatura pode ser feita através do telefone 3643-1010. Agora a gente conversa com a Adriane Diniz, direto do estúdio da Rádio A Crítica. Ela também está ao vivo lá na 93.1, como todos os dias, e agora conversa com a gente aqui no Manhã no Ar. Não é isso, Adriane? Bom dia. Isso mesmo, Daniela, bom dia. Vamos falar aí de possivelmente uma grande descoberta de
corrupção, o Ministério Público pede a devolução de uma bolada, né? Milhões de reais de ex-funcionários da Suframa, é isso mesmo? É isso mesmo, são 20 milhões de reais. O Ministério Público Federal conseguiu o bloqueio da conta de empresas que participavam de um esquema de corrupção, assim como de ex-funcionários e despachantes. Daniela, essa é a Operação Nilo, que foi deflagrada em 2004, chegou ao fim em 2007, quando várias pessoas foram identificadas ali em participar desse esquema de corrupção. A gente sabe que aqui no Polo Industrial de Manaus, a gente tem incentivos fiscais. Então, as mercadorias que vêm para cá, elas acabam vindo mais baratas ou saindo mais baratas por causa dos incentivos fiscais. E existia um esquema durante esse período que foi identificado pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, de que eles falsificavam documentações como se o documento tivesse tido origem aqui, a mercadoria tivesse tido origem aqui, ou tivesse vindo para cá para ser vendida para conseguir esses benefícios, quando na verdade ela não passava por esse sistema, né? E aí a fraude na época chegou a mais de 400 milhões de reais. 16 funcionários da Suframa foram exonerados na época, além de cerca de 20 despachantes que deixaram que foram, né, que tiveram problemas com a justiça. Algumas dessas pessoas chegaram a ser presas e agora, quase 10 anos depois, a justiça conseguiu agora o bloqueio de 20 milhões de reais por entender que houve enriquecimento ilícito, houve também, entre outros problemas, a ofensa à moralidade pública, enfim, os benefícios fiscais são o que mantém a Zona Franca funcionando, são o que dá competitividade ao nosso polo industrial, que fica mais distante dos grandes centros, tem um problema com frete, e esse grupo, essa quadrilha, acabava usando disso para se beneficiar, enriqueceram bastante, e agora o Ministério Público Federal conseguiu esse bloqueio na Justiça. E aí o que acontece, Adriane? Eles vão ter que devolver esse dinheiro, porque sim, são ex-funcionários, né? Isso. Não há mais uma punição administrativa, agora sem dúvida nenhuma criminal, já né? Foram exonerados. Já foram exonerados. Então como é que é? Eles vão devolver esse dinheiro para os cofres públicos? Quando a Justiça bloqueia, ele já não tem mais acesso, ele não consegue mais movimentar esse dinheiro. E esse dinheiro foi bloqueado tanto de conta de servidores quanto de empresas que também participavam desse esquema de corrupção. Mas apenas um bloqueio, né? É um bloqueio que ainda cabe recurso. Entendi. Então não tira imediatamente esse dinheiro. Ainda cabe recurso, o processo vai ter continuidade, e quando tiver transitado julgado, se a Justiça conseguir manter esse dinheiro, vai ser recolhido aos cofres públicos, que foram os cofres afetados, né? Que foi de onde esse dinheiro foi tirado com esse esquema de corrupção. Mas isso é a somatória, no caso dos 16 ex-funcionários, é isso? Nem chega a ser a somatória, Daniela, é uma parte, né? Nossa! Porque foram 430 milhões de reais a estimativa. E aí o que acontece, tem que ter, por exemplo, nessas questões de justiça, você dá entrada no bloqueio de 20 milhões. Se tiver 20 milhões na conta hoje, você consegue bloquear. Certo. Se esses 20 milhões caírem, a Justiça for verificar hoje, não tiver, e caírem amanhã, já não consegue. Então, meio que um golpe de sorte também você conseguir. Pode estar no nome de terceiros também, então tem uma série de meios para investigar esse montante. O dinheiro, a totalidade dele não vai ser recuperada, né? Ainda cabe recurso dessa decisão, mas é uma parte do dinheiro que foi desviado, na verdade, um enriquecimento ilícito que pode ser recuperado agora com esse bloqueio de contas. Mudar de assunto, então, estudantes devem ficar atentos para novas regras do FIES. A gente sabe o quanto o FIES é importante aí para muita gente que só consegue ter um curso superior, ter uma profissão de nível superior através desse financiamento. Quais são essas novas regras, Adriane? Daniela, na verdade, termina agora, nessa quarta-feira, dia 17, o prazo para você conseguir a bolsa. As pessoas que já passaram pelo primeiro processo de classificação. O FIES é o Programa de Financiamento de Crédito Estudantil, que fornece bolsas para os estudantes, e eles pagam depois que terminam o curso. Por exemplo, o curso que tem 4 anos, eles pagam depois de 4 anos de formado, com uma taxa de juros bem baixa. É uma forma bem acessível de você conseguir concluir o ensino médio sem ter que investir imediatamente, em ensino superior, na verdade, sem ter que investir imediatamente nisso. E antes, o salário, a renda per capita, que é a renda por pessoa da família, era de 2 salários mínimos e meio, e agora aumenta para 3 salários. Então, as pessoas que têm uma renda por pessoa na família de até cerca de R$ 2.600 podem se inscrever no FIES e conseguir esse crédito estudantil. E a outra modificação é que você tem também a possibilidade de mudar a escolha do curso. Até então, você escolhia o curso e esse curso valia, não podia mais alterar.
como no ProUni. Você faz uma escolha e se você vê que vai perder essa nota de acordo com... perder essa vaga de acordo com a nota do Enem, você pode mudar. E agora você vai poder fazer essas mudanças ao longo do processo de seleção e esperar o prazo de entregar a documentação. A partir de quarta-feira, que é o último dia, os estudantes... Amanhã, né? Quarta-manhã. A partir de amanhã, dia 17, as pessoas têm 5 dias para ir até a instituição onde se inscreveram, entregar a documentação e assinar o contrato com a instituição de ensino. Aí, nesse caso, é preciso ir na universidade que foi escolhida. E a outra mudança é para as vagas remanescentes. Quando você muda de curso, essa vaga antes ficava perdida. E agora, se alguém, por exemplo, escolheu fazer jornalismo, desistiu, vai tentar conseguir essa bolsa em direito, a vaga de jornalismo fica disponível para que as próximas pessoas que não conseguiram se classificar nessa primeira fase possam ter oportunidade. As vagas remanescentes ainda não têm uma data de inscrição, então é preciso ficar atento no boletim do FIES, na programação deles na internet, para verificar quando vai surgir essa nova oportunidade. Uma boa notícia realmente, porque a pessoa às vezes fica na dúvida ali, muda de curso e prejudica quem estava atrás, acaba tirando a vaga do benefício para alguém que tinha uma nota inferior ou que não tinha documentação, enfim, não tinha os parâmetros para ter esse benefício. Agora é diferente, né? A pessoa libera a vaga, quem vem atrás consegue também o benefício. Ótima notícia, Adriane. Isso mesmo. Vamos mudar de assunto. Os cartórios brasileiros agora vão autenticar, né, documentos que podem ser usados até em outros países. Como é que é essa notícia? Explica pra gente. São 112 países agora que vão aceitar os documentos que são autenticados nos cartórios brasileiros. O que acontece hoje é um trâmite super burocrático, Daniela. Para você conseguir, por exemplo, autenticar um diploma, uma certidão de nascimento, uma procuração, você precisa primeiro autenticar no cartório aqui, depois provavelmente viajar para outra cidade, onde tenha um posto do Ministério de Relações Exteriores e, por último, você precisa ir no consulado ou na embaixada onde esse documento vai ser utilizado no outro país. E agora, com uma autenticação de 10 minutos no cartório local, você já vai garantir todo esse processo. Essa informação foi confirmada ontem, inclusive pelo Michel Temer, o presidente interino do país. E isso vai facilitar bastante, além de reduzir os custos, vai facilitar bastante o próprio intercâmbio cultural, estudantil, as relações exteriores, porque hoje era muito complicado você passar por todo esse trâmite, por exemplo, para cursar uma pós-graduação fora do país, existia todo esse processo. Então, agora isso fica desburocratizado, já começa a valer, são 112 países que vão aceitar o documento autenticado em qualquer cartório nacional, e a redução é de cerca de R$1,5 milhão que eram gastos nas embaixadas e consulados do país só para autenticar documentos como certidão de nascimento, procurações, certificados e escrituras. Então, isso vai facilitar bastante todo esse trâmite e colocar o Brasil nesse mundo globalizado, né? Imagina você ter que passar por 3 processos de autenticação e agora você tem um que dura 10 minutos, perto da sua casa, e já garante essa liberação para estudar, para trabalhar, para fazer turismo. Isso quando, durante esse processo, demora tanto, não se perde, né? Tem que fazer tradução juramentada, que não é nada barato fazer essa tradução, no caso, quando era feito via as embaixadas. Às vezes, o processo se perde ao longo do caminho, começa tudo de novo, demora. Eu conheço várias pessoas aí que passam anos, às vezes, para conseguir um documento como esse. Como você disse, que bom que o Brasil, então, se insere nesse mundo globalizado e facilita. E que essa desburocratização, o nome é difícil, é um palavrão mesmo, e para muita gente a gente não sabe como, né? A burocracia do Brasil é terrível, a gente sabe. Abrir uma empresa, por exemplo, demora-se 2, 3 meses, enquanto em outros países demora às vezes 3 dias. Tomara que o Brasil caminhe nesse sentido, né, Adriane? Para tirar a burocracia, que a gente sabe que é um dos grandes empecilhos para o desenvolvimento desse país. E quando tira esses entraves, aumenta a competitividade nacional. Então, isso é bom para todo mundo. Obrigada, Adriane. Sempre ótimo conversar com você. Ótima terça para você, para quem acompanha a gente aí pela Rádio A Crítica nesse momento. Até amanhã. Até lá. Tchau, tchau. A Secretaria Municipal de Saúde está realizando um novo levantamento para mapear áreas com o maior foco de Aedes aegypti aqui na nossa capital. A meta é que cerca de 30 mil casas de todas as zonas da cidade, sejam vistoriadas pelos agentes de endemias. Essa é a segunda vez que esse levantamento é realizado só esse ano aqui em Manaus. De casa em casa, os agentes de endemia verificam os criadouros do mosquito e passam as orientações para os moradores.
Desta segunda até o dia 2 de setembro, o levantamento rápido do índice de infestação para o Aedes aegypti vai definir as áreas com maior risco de doenças. O último foi feito em fevereiro e apontou a Zona Leste com maior incidência. O Lira ele é uma ferramenta que é utilizada para a gente mensurar o índice de infestação, ou seja, tirar uma amostra de quanto de mosquito Aedes a gente tem aqui na nossa capital. O levantamento começou pela zona oeste da cidade, mas vai atingir todos os bairros. É feito por amostragem, cerca de 20% dos imóveis serão vistoriados. A intenção é identificar onde há a maior incidência de Aedes aegypti e assim traçar estratégias para combatê-lo. Tambor, tanque, tonel, caixa d'água, e esses depósitos eles persistem o ano inteiro. Então, pela persistência desses depósitos, a gente faz esse levantamento, tá, para a gente saber como realmente vai estar. Um dos principais desafios dos agentes é a resistência dos moradores em permitir a fiscalização. Mas, de toda forma, cada pessoa pode ser fiscal. Basta somente 10 minutinhos do seu tempo, 10 minutinhos, uma vez por semana é o suficiente para inspecionar o seu imóvel, para inspecionar o quintal, né? E até chamar o vizinho para que também possa aderir a essa ação, né? E assim nós vamos dar um basta nesse mosquito que transmite essas doenças. No último ano, a casa de Lorival estava cheia de focos da dengue. Hoje ele ficou mais tranquilo com a visita. Sempre eu estou tomando cuidado, ela já tinha me orientado já também, já estava ciente pela televisão, vendo as situações que estão acontecendo, esses focos aí. E assim estou vivendo, né? Não pode vacilar, não. Às vezes a gente para de falar sobre esse assunto, relaxa. O mosquito vem de novo, o Aedes aegypti, que transmite pelo menos 4 doenças. O Zika é o mais falado, mas também chikungunya, né? A dengue. Então a gente tem que ter realmente muito cuidado com esse mosquito. O assunto agora é eleição, vou mudar de assunto. Ontem o ministro do Tribunal Superior Eleitoral esteve aqui em Manaus e durante a passagem pela capital ele falou sobre as mudanças nas regras do pleito eleitoral para esse ano. Uma das novidades, a gente já sabe, ele falou sobre esse assunto, é que os candidatos agora vão ter um limite de gastos de campanha bem mais rigoroso, 70% aí do que era nas últimas eleições municipais. Vamos ver a reportagem. Centenas de advogados vieram ouvir do próprio ministro sobre as novidades. A partir deste ano, as regras eleitorais mudaram. Porque ela estabelece o comportamento ideal para uma determinada eleição. É o que acontece nas eleições municipais de agora. Então, como existem essas alterações, é preciso que todos se atualizem, que discutam as alterações para que nós possamos chegar a uma interpretação mais correta da lei. E pensando em interpretar da forma correta, vários magistrados participaram do evento. Legislação eleitoral, ainda temos pouca jurisprudência e também doutrina, diferente de outros ramos da ciência do direito que tem vasta jurisprudência. Por isso que eu acho que é de grande importância a palestra do ministro Henrique Neves pelo seu elevado conhecimento na Corte do Tribunal Superior Eleitoral. Conhecimento que Ana Paula vai aplicar em Itapiranga, onde vai atuar durante o pleito deste ano. Com as mudanças, ela precisa intensificar as fiscalizações. Adesivos precisam ser microperforados, né, na parte traseira do veículo, e os adesivos também que são pregados em outras partes do carro são em montante inferior ao que era previsto na última legislação, na última eleição. Segundo a juíza, outra alteração é quanto aos muros, que não vão poder ser pintados, apenas adesivados. E tem mais. Entre as principais mudanças está o limite de gastos nas campanhas eleitorais. E, além disso, pela primeira vez, os candidatos não poderão ter financiamento empresarial. O Supremo Tribunal Federal entendeu que só o eleitor é que pode financiar a democracia. Como ele é o detentor do voto, as pessoas jurídicas não votam, então só o eleitor é que poderia manifestar o seu apoio através da entrega de dinheiro ou serviço ou bens em favor das campanhas eleitorais. De acordo com o ministro, quem descumprir a nova lei pode ser multado, responder por propaganda irregular e ainda ter o registro cassado. Com tantas modificações, com a lei bem mais rigorosa, a preocupação agora das autoridades é com o Caixa 2, como a gente inclusive falou em entrevista ontem aqui com o presidente da OAB, o Marco Aurélio Choi, né? Todo mundo muito atento nessas contas paralelas para que esse rigor da lei efetivamente seja cumprido e não seja desviado aí com uma contabilidade
paralela, que é o Caixa 2, todo mundo atento para que isso não aconteça. A gente continua falando de eleições, os partidos e as coligações tiveram até a noite de ontem para realizar o registro de candidatos para prefeito e vereador. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas já contabiliza um aumento de 50% no número de candidatos em relação às últimas eleições municipais. Movimentação tranquila no último dia para registrar a candidatura na sede do TRE. Até às 7 da noite, no interior do estado, cerca de 5.500 candidaturas foram realizadas. Só em Manaus foram contabilizadas quase 1.300. O número é quase 50% maior do que as eleições de 2012. Isso se dá muito por conta dos pequenos partidos que não aderiram a algumas coligações e resolveram atuar de forma independente. O edital de candidaturas deve ser publicado no site do TRE nesta terça-feira. E agora começa a fase de análise. Os magistrados têm até 12 de setembro para julgar os recursos dos candidatos. Nós vamos ter um trabalho redobrado, nós estamos fazendo equipes apartadas para a capital, para o interior, para tentar conseguir alcançar essa meta de julgar todos os processos, inclusive em grau de recurso, para que nós possamos ter realmente nas urnas aqueles candidatos que foram aprovados e estão aptos para aparecer no dia 2 de outubro. E ficou para a próxima semana o julgamento do processo de cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. O juiz Felipe Turi, que tinha pedido vista no início do mês, não concluiu o voto. A sessão foi adiada para o dia 24 de agosto e a Samira Benoliel acompanhou, tem as informações para a gente. Não foi na tarde desta segunda-feira que o processo de cassação do mandato de José Melo e vice Henrique Oliveira por abuso de poder político e econômico foi finalizado. O julgamento até estava na pauta de votação do Tribunal Regional Eleitoral, mas o juiz Felipe Turi, que pediu vista na última sessão, disse que ainda está concluindo o voto, deve fazer uma revisão e só na próxima quarta-feira poderia proferir o parecer para a Corte Eleitoral. Mas como o presidente do TRE, Iedo Simões, estará ausente por motivo de viagem, o julgamento deve ser retomado só na próxima semana, dia 24 de agosto. Como é um processo complexo, já há vários votos vista, o próprio relator já fez a defesa do seu próprio voto por mais de uma vez, então nós sabíamos dessa complexidade e não houve nenhuma surpresa. E vamos aguardar. Por enquanto, 3 juízes se mantêm a favor da cassação contra 2. E a acusação já trabalha com a hipótese de um empate. Eles têm o direito de analisar o processo individualmente e, feita essa análise, em caso de empate, o presidente também vai ter que votar. Eu espero que o empate não se concretize, e imagino que a defesa espere que o empate se concretize, mas o que a gente precisa de fato é que esse processo seja julgado. Agora a gente vai falar de assuntos de comunidade. Moradores do bairro da Glória denunciaram a falta de iluminação pública. Os postes da Rua da Favela, como é conhecida por lá, foram trocados há um mês pela concessionária de energia, mas foram recolocados, segundo ele, sem luminárias. De acordo com a população, os assaltos se tornaram frequentes na área, claro, no escuro, por causa desse problema. Os postes de madeira e também de concreto, que já eram muito velhos, foram substituídos por postes novos em toda a rua. O problema é que os postes foram colocados, mas as luminárias não. E os moradores não têm como sair de casa à noite porque fica escuro aqui. Dia 14 de julho, os funcionários da Eletrobras vieram aqui para fazer a retirada dos postes, trocar, substituir por esses aí e levaram as luminárias, entendeu? E até agora não trouxeram. A gente ligou para eles, passaram para a prefeitura, disseram 72 horas e até agora nada. Olha, nessa casa eles precisaram colocar uma luminária lá em cima, porque tem muitas crianças aqui nessa rua e muitos incidentes. Vocês precisaram colocar essa lâmpada aí para iluminar a frente de casa e também para iluminar a rua. Sim, a gente está necessitando. Primeiro, porque temos muitas crianças, E outra, que os assaltos, a gente não pode sentar aqui, que eles vêm aqui com a arma, com a moto, assaltar. E minha mãe sai 3 horas da manhã. E fica muito escuro, a gente fica dependendo disso. Agora eu vejo que tu tá com uma conta de energia aqui na mão, referente ao mês de julho. E vocês pagam iluminação pública? Sim, olha aqui, 17h10, e cadê? Ali onde a mãe da Janaína está sentada ali na calçada, durante o dia,
dá para ficar. Mas durante a noite é impossível ficar nessa situação por conta da falta de segurança. Mas o problema não é só aqui na Rua da Favela. O problema também é em outras ruas do bairro onde esses postes foram substituídos. Aonde mais esse problema está acontecendo aqui no bairro da Glória? Também na Rua Central, no dia 14 de julho também foi trocado o poste e ficou a desejar a luminária. Nós andamos assim com medo, porque o assalto está demais. E nós pedimos, pelo amor de Deus, coloca essas luminárias aí, gente, porque não dá desse jeito. Essa é a situação dos moradores aqui no bairro da Glória, zona oeste de Manaus, que estão cobrando, reivindicando o direito de terem iluminação pública e eles estão sofrendo com constantes assaltos nessas ruas que estão sem a iluminação. Já tem assalto quando tem luz, né? Imagina quando não tem luz, claro que piora muito. Nossa produção encaminhou essa demanda para a concessionária prestadora do serviço e aguarda resposta para os moradores da localidade. Mudar de assunto de novo, o Grupo de Apoio à Criança e o Adolescente com Câncer, o GAC, está realizando as ações do MEC Dia Feliz aqui em Manaus. A iniciativa faz parte da campanha coordenada nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald, que arrecada incentivos aí com vendas de camisas e sanduíches. A gente fala agora com a Tamires Clé, que tem várias informações sobre esse assunto. A gente sempre gosta de mostrar, não é isso, Tamires? Bom dia. Como uma forma de incentivar projetos aí sociais que possam beneficiar as crianças. A gente sabe o quanto o trabalho do GAC é antigo, é sério na nossa cidade. Será beneficiado esse ano com o projeto? Quantas crianças? Como é que vai ser distribuída aí essa renda? Tamires. Bom dia, Daniela, e bom dia para você também aí em casa. Olha, eles vão, na verdade, financiar 2 projetos. Um deles é o Programa de Ampliação do Diagnóstico de Leucemia do Amazonas. E aí, nesse projeto, eles querem capacitar técnicos no interior do estado justamente para ajudar essas crianças que têm uma dificuldade a mais para diagnosticar o câncer, a leucemia no interior do estado. Além disso, eles também querem incentivar a interconsulta, que é, na verdade, quando você tem vários profissionais juntos atuando para tratar essa criança, psicólogos, nutricionistas e também assistentes sociais. Mas para dar todos esses detalhes para a gente vai conversar agora com a Emanuele Pampolha, que é a coordenadora do evento. Como é que vai funcionar toda essa campanha do MEC Dia Feliz? Então, a campanha MEC Dia Feliz, ela vai além de uma campanha de arrecadação. Ela é uma mobilização da sociedade em geral, de vários setores dentro da sociedade, que eles se empenham em aumentar o índice de cura do câncer infanto-juvenil no Amazonas, no Brasil inteiro, que o MEC Dia Feliz é a maior campanha nacional contra o câncer infanto-juvenil. Será que tem uma estimativa, assim, para quantas crianças e adolescentes essa campanha pode ajudar? Então, hoje o GAC atende cerca de 600 crianças, já faz mais de 3.300 atendimentos mensais em serviço de nutrição, psicólogos, assistência social, lazer, fisioterapia, né? Então, hoje a gente já atende 600 crianças, a gente está querendo chegar pelo menos a 1.000, né? E quais são as frentes aí desse projeto? Como é que a pessoa que está em casa pode ajudar nesse projeto, ajudar essas crianças e adolescentes aqui do estado? Então, a arrecadação ela se baseia em 2 produtos. Um na camiseta do GAC, que ela custa R$30, e no ticket antecipado do Big Mac, que custa R$16,50. No dia do evento, que é dia 27 de agosto, ele vai custar R$18,50. Então, quem quiser comprar tickets antecipados e camisa, pode ligar para o 3659-5000. É o telefone do GAC. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Olha, então fica aí a dica para você que quer ajudar, porque é uma causa nobre e não custa tão caro aí, menos de R$20 justamente para ajudar nessa causa, né, Daniela? Obrigada, Tamires Clé. Daqui a pouco eu volto com você, sem dúvida nenhuma. Obrigada, Tamires. Eu quero, inclusive, aproveitar para mostrar aqui no telão o site que tem do GAC, né? O GAC Amazonas, uma instituição super séria que atende crianças que passam por esse difícil momento aí da vida, que é o câncer. Vai lá no GAC Amazonas, ajuda. Se não for comprando sanduíche, a camiseta, ajuda com o que você puder, ajuda com carinho
porque, sem dúvida nenhuma, é um momento muito difícil na vida de qualquer um, das crianças, sobretudo, e elas precisam. Olha, são 6 horas e 43 minutos, a gente faz agora o intervalo. Volta daqui a pouco com mais informações para você no Manhã no Ar. Tem a RC Coop dando as principais dicas lá de cima, né, do trânsito da manhã dessa terça-feira. E, claro, aquele bate-papo ali super pessoal com a Carol Queiroz, que está lá no Rio de Janeiro, acompanhando de pertinho os Jogos Olímpicos. Tem medalha de ouro, tem dia histórico no Brasil e a gente bate esse papo com a Carol daqui a pouco na volta do intervalo. Até já.